inesquecível. É mais que uma creche educação infantil. É o lugar onde os sonhos começam. Matrículas abertas. Venha fazer uma visita e descobrir por que a Rabi Prime é o lugar perfeito para o seu filho. Rua Pedro Marins 319, Flamboyant. Chame no WhatsApp 0 operadora 22 99789 0894 para saber mais. Rabi Prime. Oito horas 21 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Agora você pode acompanhar lá com as imagens deste programa e logo mais tem reprise na Plena TV. Pede a sua Alexa aí para ouvir a Folha FM, só dá o comando que ela vai. E mais, tem o podcast também deste programa, que aí vai o áudio só para Spotify, Deezer, para todos esses aplicativos tocadores de podcast. E, claro, é evidente que este programa fica também lá no arquivo das redes sociais nossas, lá no YouTube. Então, sempre falo muito que o YouTube é o melhor local para você assistir, acompanhar a gente aqui, por conta da qualidade da imagem, essa coisa toda. Então, vai lá. Bom, e os Estados Unidos elegeram Donald Trump como seu novo presidente. Não me lembro agora qual a data que ele assume a presidência. Se é esse ano ainda ou ano que vem. Não estou na dúvida. Mas eu não lembro a data. Também a data, é ano que vem? Estou na dúvida. O Donald Trump faz 277 delegados. Eu tinha outra informação que ele estaria com 279. Enfim, eu vou nesse aqui mesmo, tá no G1, ele com 277 delegados aqui no G1, apontando ele como o novo presidente eleito dos Estados Unidos contra a Kamala Harris, que é indiana, não é? Ela é indiana. Acho que é, né? De família de origem indiana. E chegou muito bem, né? Entrou mais que para metade lá da corrida eleitoral e acabou, né? Hoje a energia aqui tá pesada, hein? O negócio não é energia nossa, a nossa é boa. O que tá ruim aqui, para não variar, como a gente diz, é a da Enel. Todo dia esse sofrimento nosso aqui, você imagina? Essas quedas essas variações aqui de tensão deixa a gente maluco. Toda hora aciona aqui os recursos que a gente tem para não faltar energia, mas não tem jeito. Bom, então fica registrado. Voltamos, Donald Trump ganha as eleições nos Estados Unidos, ganha a eleição lá, é o novo presidente, e a gente volta aqui com a Simone Braga, fonoaudióloga e presidente também do Conselho Regional de Fonoaudiologia do Estado do Rio de Janeiro. A gente já falou aqui sobre a importância do teste da orelhinha, teste da linguinha. A gente falou aqui sobre a amamentação e a fonoaudiologia dentro desses primeiros movimentos cruciais para a vida, né, do ser humano, dos bebês. E a gente quer virar um pouco a chave para os adultos, mas você falou do teste da orelhinha, e eu gostaria muito de falar um pouquinho mais sobre isso. Acho tão interessante que, assim,
A gente não teve, nossos filhos também não, né? Por questões de tecnológicas, né? Torcer para não faltar luz, nem acontecer nada de pior aqui com a gente, que está uma instabilidade muito grande na energia agora aqui na nossa emissora. Bom, e assim, como que é o procedimento do teste da orelhinha e detectando qualquer, posso falar deficiência? Talvez, mas qualquer deficiência do bebê, qual o procedimento, como que é feito e qual o avanço dessa fonoaudiologia para tentar já ativar esse sistema do organismo humano? Como que funciona essa parte desse teste da orelhinha, Simone? O teste da orelhinha é um teste de emissões otoacústicas, então independe da resposta voluntária do paciente, né, da pessoa, né? Então é um teste de reflexo auditivo. E aí é colocado um equipamento pequeno, inclusive, ele emite ondas, né, otoacústicas através de uma sondinha, de um caninho pequeno que é introduzido no conduto auditivo, né, e dispara então a emissão. E aí esse equipamento ele registra a capacidade de recebimento, de resposta dessa emissão. Existem aí os níveis de avaliação, né, de passou ou não passou no teste. Pode acontecer de não ter passado no teste, mas quando faz o reteste, ele passa, o bebê passa no teste. E caso tenha falha nesse teste, enfim, quando vai fazer o reteste, também falha. Isso é acompanhado num programa, né, de avaliação auditiva que, ao longo do desenvolvimento infantil, são feitas outras avaliações. Então, aí a gente tem audiometria, a gente tem impedanciometria, a gente tem uma série outras de avaliações auditivas, que é uma das especialidades da fonoaudiologia, a audiologia, né? E que isso vai ser acompanhado, inclusive, com testes para avaliação do nervo, né, auditivo, né, testes mais elaborados para poder realmente saber qual é o grau de déficit auditivo. Cláudia, uma coisa interessante também da gente falar é que a pessoa que possui surdez é como uma pessoa que precisa de um óculos. A gente tem níveis, né? Então, assim, não significa que a pessoa que tem um problema auditivo, ela não ouça nada. Não é exatamente dessa forma, né? Até porque a gente tem uma audição que ela é conduzida pela via aérea, né? O som, as ondas sonoras, e também a gente tem uma condução pela via óssea, pela vibração do som nos nossos ossos. Então, os testes que vão avançando depois, eles passam por essa avaliação. Então, a gente pode ter uma perda significante por via oral, por via auditiva, pode ter pela via óssea, pela via aérea. Então, a gente sabe que isso são falhas nessas vias que vão levar a um grau mais severo ou não da perda da audição. E também a conduta da reabilitação dessa perda de audição, né? A perda pode ser progressiva, né? A perda pode vir já numa fase de vida mais avançada, por um problema neurológico, por um problema de exposição ao ruído contínuo, por um problema, por exemplo, estourou alguma coisa, um barulho muito, muito, muito alto, agudo, né? De um momento agudo na vida de uma pessoa, e aí a pessoa perdeu a audição naquele momento porque rompeu aí as fibras auditivas, teve um problema pontual. Ou não, ou pode ser porque ela trabalha, porque ela tem exposição contínua ao ruído elevado, e aí essa continuidade vai levar à perda auditiva importante. A gente pode ter também perdas auditivas, por exemplo, a gente estava falando dos bebês internados em UTIs, nessa primeira fase, onde tem uso de medicamentos, de antibióticos, né, que
lesam, são específicos, eles são ototóxicos, né, que a gente chama, são a toxicidade desses antibióticos atingem a audição, infecções que acontecem também, infecções maternas. Então, a gente estava falando, a fonoaudiologia, ela está lá desde da gestação. Por quê? Porque se uma mulher, por exemplo, tem exposição ao vírus da rubéola durante a gestação, se a mulher tem exposição à toxoplasmose, então tem uma série de doenças que também levam, a gente já sabe, Zika, né? lembra? Zika também. Zika, eu não sei se Zika vai interferir nessa. Eu não tenho certeza, acho que não. Mas a Zika, ela trouxe outros comprometimentos neurológicos, né? Que aí teve má formação, teve umas outras questões, né? Que podem ou não vir acompanhadas de surdez. Mas eu falo assim dessas infecções que elas podem ser evitadas até, de certa forma, né? Uma rubéola, por exemplo, é uma doença que pode ser evitada, né? Então, a gente tem uma série de doenças que podem acometer a mulher durante a gestação e que, se ela foi acometida, já liga o alerta que esse bebê pode nascer com perda auditiva. Aquele bebê que ficou, pelo menos, internado 5 dias numa UTI com o uso de antibióticos dessa classificação que é ototóxica, ele pode vir a desenvolver perda auditiva. Então, tem uma série de questões que já levam aos profissionais multiprofissionais que está cuidando dessa criança, que pode levar à exposição ao ruído. Agora, uma coisa interessante que eu acho que vale a pena a gente falar aqui, de perda de surdez, por uso para trabalhador rural. Não sei se você sabe disso. O trabalhador rural? Com aquela paz lá no campo, só passarinho. Nem tem barulho, né? Não, agora eu quero saber. Ele pode estar exposto ao uso de fertilizantes, né? Então, a gente já tem comprovado que o uso de fertilizantes, dependendo do fertilizante, do nível aí do produto químico, então ele pode ter o uso contínuo em contato com determinados produtos químicos da agricultura, ele pode levar à perda auditiva. Então, você vê que assim, tudo tem a ver. Né? E aí a pessoa pode estar, não estou ouvindo bem, não valorizar. O idoso, né, que naturalmente ele pode ter a perda auditiva, enfim, por conta da idade, do avançar da idade mesmo, né, do próprio sistema humano, do organismo humano, muitas das vezes a família não valoriza essa perda auditiva. E aí, primeiro a gente começa com uma desatenção, né? Você está conversando com o idoso, com a pessoa mais velha, e a pessoa não está prestando atenção, parece que está meio aérea. A gente pergunta uma coisa, a pessoa responde outra, porque ele também não acha que ele não está ouvindo. Ele pesca, né, algumas palavras e ele conclui o assunto, né? E aí ele responde outra coisa, né? É comum também dizer, uma das coisas que chama a atenção para a pessoa que tem problema auditivo, né, que tem déficit da audição, é que o ruído incomoda ele. O barulho incomoda. Você vai falar assim, nossa, mas ele não está ouvindo. Mas ele não está com problema de... Ele não está com problema? Mas como é que está incomodando? Porque aí depende da faixa auditiva que ele está, né, dos decibéis que ele está, qual é os megahertz. Sim. Depende daquela faixa. Então, se ele tem um problema, né, por exemplo, a televisão está muito alta, né? Ou para gente que não está com problema auditivo, está alto, mas tudo bem, não tá gritando dentro do meu ouvido. Mas aquele que tem a surdez, aquele ruído pode ir lá agredir especificamente na área que ele entra como um apito, sabe? Entra como um som que chega a doer para a pessoa, confunde a pessoa. Sabe quando a gente está numa festa muito barulhenta, que a gente não consegue conversar e que a gente está ouvindo os sons, a gente não define exatamente que som é aquele, e aquilo incomoda, cria o quê? Dá cansaço na gente, dá irritação na gente. Isso é a pessoa que não está com problema auditivo. A pessoa não tem problema auditivo, mas está num ambiente extremamente ruidoso.
Nossa, quando você sai dali, o ouvido não fica ainda com ruído, parece que você tá ouvindo ainda alguma coisa. Você imagina isso constante na pessoa que não escuta, na pessoa surda. Então, existe esse tipo de incômodo também que gera mau humor, que gera, eu não quero, eu vou evitar essa situação. Então, se a gente se irrita num ambiente desse, o idoso, a pessoa que está com problema auditivo, ele pode evitar certas conversas, falar com certas pessoas, porque a voz da pessoa incomoda, entende? Ele evita, às vezes, reuniões sociais, né, reuniões de família. Então, existe toda uma questão social que vem acompanhado da pessoa que não está ouvindo direito, que tem um déficit e que não sabe que é surda. Porque ele, na conversa do dia a dia, se você está conversando de frente, eu estou aqui conversando de frente para você, mesmo que você não queira, você está fazendo uma leitura da minha fala. Sim. Você tem a leitura labial, natural. Você tem a leitura da minha expressão. Então, você sabe do que eu estou falando. Se eu virar de costas para você e falar do mesmo jeito, você já tem uma perda. Você já tem uma perda, né? Então, então a gente sabe que muitas das vezes a pessoa já vem há muitos anos tendo perda auditiva, que não detectada, não chama atenção, porque ele consegue as coisas do dia a dia, não precisa trabalhar com nada que chame atenção para isso. E aí, quando vai fazer uma avaliação, já está numa perda moderada severa. E aí precisa ver se a prótese auditiva vai dar conta dessa perda, se a pessoa vai se adaptar a essa prótese auditiva, né? Porque também não é milagre, né, gente? Ninguém bota lá o aparelho auditivo e, ótimo, tá tudo ótimo agora. Não é assim que funciona. É aquela coisa, cada caso é um caso. Eu gosto muito até porque trabalho com isso, mas quando a gente vai regular um equipamento, né, que tem a equalização, você sabe, acima de 20 mil Hz, o ser humano não consegue ouvir. Exatamente. Aí eu fico vendo aqueles aparelhos até 50 mil Hz. Para quê? De 20 para lá a gente não consegue ouvir. E você fica ali perdendo tempo com aquilo. E tem a área da fala, né? Tem o som que acompanha a área da fala. Né? Então, para mais ou para menos, não adianta, porque a gente não vai fazer essa captação e não vai entender. Você pode ouvir o ruído, o barulho, mas você não consegue discriminar essa fala. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Eu acho que eu já li alguma coisa sobre isso. Mas você está vendo que eu estou com eu tenho um fone profissional ali, que é um grandão assim, mas eu acho ele esteticamente não muito legal. Mas para trabalhar não tem melhor, é perfeito. Mas esse fonezinho comum, para quem está no rádio, é um fonezinho desse que a gente usa muito em telefone, muito comum em telefone. Esse aqui não é para telefone, porque ele não tem microfone, só tem fone mesmo. E você percebe que eu uso ele no ouvido direito? É o seu preferido? Então, é o meu preferido ou o meu ouvido direito é melhor do que o esquerdo? Porque assim, pessoa, vou tirar ele aqui do lugar. A pessoa fala com você, Cláudio, aí você logo leva a mão assim, que é para fazer aquela concha aqui no ouvido, né, para dar uma espécie de captar o som melhor, criar, né, aquela concha acústica e jogar o som para dentro do ouvido. Tanto que você vê alguns cantores fazendo assim, ó, que ele pega a voz aqui do braço, a pessoa como é que é o nome daquela? Milionários é Rico, né? Tinha uns caras que cantavam assim, né? O cara milionário cantava assim, Zé Rico. Aí ficava com o braço, o cotovelo aqui para frente e a mão no ouvido. A voz bate no braço e sobe, ó, que maravilha, a gente ouve na hora. É o chamado retorno para quem está falando. Porque é minha impressão ou é o ouvido direito, ele é melhor que o esquerdo? Então, a gente tem o corpo todo, a gente tem um lado que a gente tem uma preferência. Então, normalmente a gente faz o quê? A gente sabe qual é a sua dominância lateral da mão, né? Porque assim, eu escrevo com a esquerda, eu escrevo com a direita, né? Então, eu sou destro, eu sou canhoto. Isso é comum, a gente sabe, né? Mas a gente tem isso para o olho, a gente tem isso para o ouvido. Então, a gente tem isso para o chute, né? Coloco o fone no ouvido esquerdo, eu fico perdido. Então, com certeza, não necessariamente é porque você escuta melhor desse lado. É porque a sua dominância lateral auditiva é do lado direito. Eu sou destro.
Geralmente acompanha a sua dominância lateral direita, ela deve acompanhar as outras habilidades. Provavelmente a sua visão também deve ser melhor na direita, né? Então, essa lateralidade que a gente fala das nossas habilidades, ela geralmente acompanha. Mas pode ser o contrário também. Então, você acabou se adaptando porque, por escolha natural, você escuta melhor desse lado, você tem uma discriminação da audição melhor. E assim vai funcionando. No caso da audição para o idoso, ou idoso, não sei o que eu posso classificar como idoso em relação à audição, você, por favor, pode colocar aí um parâmetro para a gente. Mas assim, é claro, existe prevenção. Na nossa profissão, por exemplo, se eu usar um retorno aqui muito alto o tempo todo, isso vai me causar um prejuízo. Eu vou ter problema de audição por conta desse ruído muito alto no meu ouvido. Quem opera uma máquina, por exemplo, sei lá, pilota um avião, um helicóptero, que tem um ruído muito alto, ou quem anda na cidade a pé com aqueles caras que passam com aquela moto igual por que aquilo incomoda tanta gente, né? Então, assim, existe uma espécie de uma prevenção, de alguns cuidados que a pessoa pode ter no sentido de tentar evitar essa surdez lá na... Sim. A saúde auditiva, ela tem, a gente precisa divulgar isso para a população também, né? Que ela pode, como toda outra parte do nosso corpo que a gente tem prevenção, a saúde auditiva também tem programa de prevenção. Obviamente que você está exposto à continuidade de ruído sem proteção auditiva, você pode sim desenvolver uma perda auditiva. Às vezes as perdas auditivas, elas são pequenas. Então, a pessoa, ela, apesar de ter a perda auditiva, ela acha que não teve a perda auditiva, não perdeu. Mas ela perdeu qualidade auditiva, ela perdeu qualidade no seu dia a dia. Que ela pode atribuir isso. Tô velho mesmo, né? Já não funciono já como antigamente, e aí tudo bem, não ouço direito. Ou ainda pode culpar o outro, o interlocutor. Que ele ainda pode falar assim, não, fulano fala embolado, a minha televisão não tá boa. Ai, que doideira. Então, a culpa da sua dificuldade ainda passa para o outro, né? Não tem paciência comigo, fala correndo, né? Então, isso ainda pode ser uma causa de dar desculpas para a sua deficiência. Mas os trabalhadores, né, que têm essa questão da audição, eles precisam utilizar o quê? Proteção auditiva, auricular. E aí a gente costuma ver guarda de trânsito, a gente costuma ver algum trabalhador, aqueles trabalhadores de obra, né, que estão com aqueles equipamentos que fazem muito barulho. Você pode olhar que eles às vezes usam fone, né, um fone grande para poder proteger desse ruído. Quem trabalha com música, quem trabalha com show, quem trabalha os engenheiros, que trabalham também com muitos engenheiros em obras, né, a gente sabe que para poder o trabalhador ali, e aí isso vem parte do programa de saúde do trabalhador, né, que é um programa também de cuidados, né, o pacote da saúde do trabalhador tem a ver com a oferta do empregador ofertar para o seu trabalhador o equipamento de proteção individual. Então, o protetor auricular pode ser aquele protetor interno, pode ser como um fone, né, um bloqueador mesmo, mas ele faz parte de um equipamento de proteção individual, assim como é a luva, assim como é o capacete, né, assim como existem outros equipamentos de proteção individual, também existe o equipamento de proteção auditiva. Simone, vou te fazer uma proposta, são 8h43, se for fazer pausa para intervalo, a gente vai demorar para voltar, vamos direto até as 9h, a gente fecha. Muito boa essa conversa, muito legal. Como que você pode aconselhar as pessoas, em que ponto? Porque tem a fala, a audição, né, que você coloca para a gente aqui já muito claramente, mas assim, a partir de quando você consegue colocar para que a pessoa tome uma decisão de procurar um fonoaudiólogo. Tem N casos, você falou que tem 14... São 15 especialidades, a gente agregou mais a uma especialidade há pouco tempo, esse ano, se eu não me engano, foi em setembro desse ano, que é a otoneurologia. Então, assim, a gente tem
15 especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, né? Desde de especialidades da área da linguagem, né? Da educação. Então, tem fonoaudiólogo dentro da escola, tem fonoaudiólogo no serviço de saúde, tem fonoaudiólogo para prevenção, né? Para cuidar também daquele que não tem, que não está doente, né? A gente tem muito essa coisa também de que precisa de um profissional quando eu estou acometido de algum problema, de alguma doença, né? E aí os cantores? E os artistas? E as pessoas hoje que estão lidando muito com essa questão da voz, com o trabalho da voz, né? A fonoaudiologia tem apoiado demais nos eventos, nos eventos de massa. A gente tem a oportunidade de ver os fonoaudiólogos acompanhando os artistas. É teatro, é televisão, até achei bonito um comunicador, né, que a gente pode falar aqui, os grandes comunicadores aí que ganham prêmios com sua voz, eles agora têm falado dos seus fonoaudiólogos, né, dos profissionais da voz, têm agradecido o apoio do fonoaudiólogo para a saúde vocal, né? Os professores das redes municipais, você falou que a sua esposa é professora. Minha esposa né? é professora. No município do Rio de Janeiro tem uma lei, aí assim a gente vai ter até um orgulho aqui de falar um pouco sobre isso. Tem uma lei municipal que fala da obrigatoriedade do programa da saúde vocal dos professores, e esse programa acontece na cidade do Rio de Janeiro. E aí, tem umas 2 semanas no máximo, o Crefono esteve junto com o presidente da nossa Comissão de Assuntos Parlamentares e Direitos Humanos, o Tiago Roseiro, então aqui até eu deixo um agradecimento aqui ao Tiago, que ele conseguiu uma audiência com um deputado, né, o deputado Flávio Serafini, lá daqui do nosso estado do Rio de Janeiro. E aí o deputado recebeu a gente no gabinete dele e a gente levou para ele a proposta de uma lei estadual sobre a saúde vocal dos professores. E ele ficou muito interessado e a gente já fez mais uma reunião, já foram 2 reuniões que a gente teve com o gabinete do deputado, para que a gente consiga avançar nessa legislação, para que a partir da legislação estadual sobre saúde vocal dos professores possa se criar o programa de atenção aos professores. Ele falou na oportunidade que enquanto professor que foi, durante acho que 25 anos, ele foi professor, ele falou que ele teve problema vocal, ele precisou se afastar da sala de aula por conta de problema vocal, de abuso vocal, com certeza, né, durante esses anos dele de trabalho. E aí ele ainda falou também que quando ele foi criança ele precisou de fonoaudiólogo porque ele falou assim, a minha queixa é que eu falava para dentro. E aí eu ainda brinquei com ele e falei assim, nossa, deputado, então a gente consegue avançar bem, né? Porque você já tem um laço afetivo com a fonoaudiologia desde a infância. Mas então, brincadeiras à parte, ele falou realmente que reconheceu a importância de estender essa legislação para todo o Estado. E é isso que uma das premissas do Crefono é exatamente essa, que a gente possa, através de legislação, garantir o acesso à população, aos profissionais, de leis que regulamentem a oportunidade do fonoaudiólogo inserido nos programas de saúde das inúmeras especialidades que a gente tem hoje reconhecido pelo nosso Conselho Federal de Fonoaudiologia. Pergunta pessoal. Eu sou viciado em água congelada. Faz mal? Eu também gosto muito de água gelada, então somos dois. Realmente o gelo, né, ele vai prejudicar a voz. A gente sabe de que uma das premissas aí da saúde vocal é você não beber água natural, né, não fazer abuso da voz, não gritar, né, não falar por longas horas sem nenhuma pausa. Inclusive, uma das coisas que os artistas, às vezes eles ficam em um momento de que não pode falar mesmo para poder poupar aí. São músculos, né, gente? A gente sabe que precisa ter cuidados, não beber, não fumar. Tem uma série de questões que são para todos, né? Para todos, não só para os profissionais da voz. Uma curiosidade, no Rio de Janeiro, que nós somos conhecidos aí pelo Carnaval, e o Carnaval está chegando. Eu vi, vocês fizeram um trabalho pesado lá com os puxadores de samba, né? Então, a gente... E ali, desculpa, ali a interpretação em o quê? Numa escala quase que tenórica, lá, sei lá, É puxado, né? Puxado, puxador né? É puxado mesmo, né?
E a gente hoje a gente já conta com as grandes escolas, né, do Rio de Janeiro, a gente já conta com um fonoaudiólogo que acompanha ao longo do ano inteiro. Né? Não é só durante um momento do carnaval. A gente também tem uma conselheira, né, a Ionalda Belchior, que é a nossa conselheira também lá no Crefono. Ela hoje está como vice-presidente do Crefono 1. A Ionalda, ela acompanha 2 grandes escolas de samba lá do Rio de Janeiro. E eu acho tão bonito que na avenida, né, tem aquele uniforme da escola de samba e tal. E aí, assim, atrás não vem escrito diretoria, né? Geralmente vem. E o uniforme dela está escrito fonoaudióloga. Ai, olha, que legal, que orgulho. Né? Bom, que orgulho que a gente tem lá o fonoaudiólogo na avenida mesmo, para trazer isso. Então, assim, a fonoaudiologia com a voz, né, ela trabalha também, enfim, tem uma série de patologias que a gente poderia ficar aqui a manhã inteira também falando sobre essa questão das patologias da voz, né, que tem fendas, tem calos, né, que são os cistos, né, das pregas vocais, tem câncer, né, nas pregas vocais. O Zezé de Camargo, você tem visto ele? Eu não sei qual é o diagnóstico específico também não sei dele, mas assim, ele teve uma perda e ele importante, né? Tinha uma voz muito alta, né? E poucos conseguiam cantar no mesmo tom dele até. Não sei agora o que ele arrumou. Não sei te dizer exatamente qual a patologia que acometeu o Zezé de Camargo. Mas assim, é um caso também bem... Com certeza ele tem acompanhamento... icônico, né? Ele tem acompanhamento de profissional também aí, especializado, né? Mas os grandes oradores, né, os grandes cantores, as pessoas que usam muito a voz, provavelmente vão ter alguma... por abuso, né? Por uso... constante dessa e com uma grande performance da voz, né? Assim como os grandes atletas precisam também são acometidos por várias patologias, também o profissional da voz também ele é acometido, né? O quanto da alimentação e o quanto do sono estão ligados à qualidade da voz. Eu vou te dar até um spoiler aqui, que uma das próximas, provavelmente a próxima especialidade que vai ter da fonoaudiologia vai ser o fonoaudiólogo especialista em sono, né, que já está em estudo isso, porque a gente já tem uma série de profissionais que fazem parte dessa equipe, que acompanham os distúrbios do sono, e aí o fonoaudiólogo está inserido nisso também. Então, por isso que eu falo, eu não sei aonde que não vai ter fonoaudiólogo, né, em qual área, né, em que a gente fale de saúde e educação, é previsível ter um fonoaudiólogo especialista em algum momento. Realmente, para o funcionamento, né, do corpo, a gente precisa lá de pelo menos 8 horas de sono diário. E aí quantas pessoas conseguem ter esse 8 horas de sono tranquilo? Né? Quantas pessoas conseguem ter uma alimentação equilibrada? Né? Quantas pessoas conseguem ter um ritmo de trabalho que respeite os intervalos necessários, os descansos? Né? Então, em algum momento a gente vai ser acometido de dificuldades mesmo. Com certeza a alimentação, o sono, a hidratação, né? Também a gente fala muito sobre a hidratação. Vocês, profissionais da voz, precisam mais do que nunca ter uma hidratação, uma quantidade de água, né? Água mesmo, mais elevado, para poder hidratar as pregas vocais, para que isso não fique ressecado, né? Para que você não sobrecarregue o seu corpo por falta de líquido mesmo. Desidrata mais fácil, né? Então, é um gasto de energia aí que precisa ser cuidado. Consequentemente, reflete na voz. É engraçado o seguinte, cada um tem um sintoma. Você está estressado da dor de cabeça, você está estressado da diarreia. Eu tô estressado, eu fico sem voz. Ah, que legal. E a voz... Podia machucar o pé, né? Quando sou jogador de futebol. Até tentei, mas não deu. Eu tô estressado, meu pé tá doendo. Não, então vai logo na... Mas a voz é única, né? A voz é como uma impressão digital, né? As pessoas podem imitar, ter vozes parecidas, mas a voz é única. E a voz também tem muito a ver com o emocional. A gente falou que algumas questões emocionais, e a voz trava, né? Você tensiona essa região
e aí você tem modificação importante na voz. Uma das coisas também bacana de falar da voz, e aí é de saúde também, é da voz da pessoa trans, né? O Rio de Janeiro tem grandes profissionais, é destaque no Brasil, de laboratórios específicos sobre a voz da pessoa trans. Então, a pessoa trans, né, seja homem ou mulher, que faz a mudança dessa condição, ela precisa também, muitas das vezes, fazer a adaptação dessa voz, né? Para ficar uma voz mais confortável, uma voz mais aceitável, mais melódica, então, e de aceitação da própria pessoa. Então, a gente tem um trabalho de destaque muito importante, né, de profissionais do Rio de Janeiro, e aí eu posso destacar aqui 2 grandes profissionais, o professor Rodrigo Dornelas, da UFRJ, e o professor João Lopes, que também é da Universidade Veiga de Almeida. Ele trabalha em uma universidade também em Portugal, é um cara que é pesquisador também da Fiocruz, e ele tem um laboratório específico também sobre a voz do trans e da pessoa trans. E assim, hormônio? Pode ser hormônio? Então, existe alguma coisa já, algum estudo? O fonoaudiólogo não é responsável pela indicação de medicamento, nem, né, de nenhum tipo de suplemento. Então, nós não trabalhamos com essa questão hormonal, mas a gente sabe específico que isso também influencia, né? Então, tem todo um reposicionamento aí da sua voz, né? Um reconhecimento, se reconhecer com uma nova voz, a voz também tem treinamento, né? E vocês que trabalham com a voz, vocês sabem a postura da voz, a imposição da voz, as pausas na fala, né? As pausas a gente não percebe, mas elas são o segredo. Ó, essa pausa, por exemplo, chama a atenção de todo mundo para entender. Elas são o segredo do recado que eu quero dar. Não é? Você não enfatiza o assunto? Se tem uma pausa, é uma coisa. Se não, quer ver? Se grave falando com pausa e se grave falando sem pausa. Fica uma máquina e o outro fica Exatamente. Impressionante. E aí, assim, só falando de mais uma especialidade da fono, aproveitando, a gente tem a fonoaudiologia forense, que é uma outra especialidade e que ela iniciou, né, com a avaliação do espectro da voz, e aí a gente tem equipamento para avaliação desse espectro da voz. Para saber quem foi a pessoa que estava falando ao telefone, o criminoso, né? Que estava não é só em filme americano, não. Não. E aí a gente também no Rio de Janeiro, que aí a gente tem que trazer as novidades do Rio de Janeiro, a gente tem uma equipe com 15 fonoaudiólogos, se eu não me engano, especialistas na fonoaudiologia forense, que trabalham no Ministério Público da área criminal do Rio de Janeiro, que são destaque também de descoberta de criminosos envolvidos em crimes hediondos. Aí a gente pode chamar atenção para o caso Amarildo, para o caso Marielle, né? Para todos esses crimes aí que aparecem nas mídias sociais, são crimes que são auxiliados com a equipe de fonoaudiologia para determinar se foi aquela pessoa ou não. Se vocês tiverem oportunidade, tem o caso Amarildo, por exemplo, tem na Globoplay, o documentário, aparece a fonoaudióloga Maria do Carmo Gargaglione, que é responsável desse serviço no Ministério Público, e ela dá o depoimento dela nesse documentário, e aí vocês vão ver como é a ciência. A fonoaudiologia realmente apaixonante, é encantador como que consegue descobrir quem foi o mandante do crime pela análise vocal. Impressionante. Você falou muito perfeito, você falou. Assim, é uma identidade, mas não é uma identidade, é uma digital, é isso aí, né? É uma impressão mesmo, né? É uma impressão digital quando você coloca a sua voz. E sabe o que é legal do nosso mundo de rádio e televisão? Hoje com a internet e tal, mas também já trabalhei em televisão. É muito legal a televisão, é muito imediata. Te vejo lá, te vejo. Tem até a campanha que a gente faz aqui da rádio na Inter TV, que é também do Grupo Folha, filiada à Globo. Tô te vendo lá na Globo, depois que eu vou ligar aqui é só o comercial. Então a imagem é muito legal. Mas assim, quando eu estou num supermercado, quando eu estou no mercado municipal, aí eu
sempre falante, né? Não podia ser gosta de diferente. falar, né? Vi que a profissão deu tão certo para a pessoa assim. O que acontece? Eu estou falando, estou brincando com a pessoa, eu conheço essa voz. Cara, aquilo assim me dá uma alegria, uma emoção assim, tipo, poxa, valeu a pena tudo que eu fiz. Valeu a pena. E assim, ainda mais nesse mundo hoje cheio de fake news, acho que o nosso trabalho não pode ser desvalorizado nunca. Fake news de ciência para combater a fonoaudiologia, fake news que não acredita na vacina, que não acredita em teste de pezinho, de teste de orelha. Nossa, os caras não acreditam. Então, o nosso trabalho é isso, é para salvar vidas, é para levar a verdade. Eu fico muito preocupado com isso e vejo que vamos ter muito trabalho aí com Trump de novo, né? Eleito, então já viu, né? Ele já falou lá que o pessoal estava comendo cachorro, comendo os pets. Não, mas vem muito trabalho por aí. Mas vamos lá. São 9 horas da manhã, acabou o tempo, mas eu tenho uma pergunta para te fazer e depois você fica à vontade até para abordar outro assunto, pelo menos de forma mais sucinta, mas fica aquela, sabe, Patrícia, aquele combinado. Veio a Campos, tem que passar aqui na Folha FM. A gente falava em dislalia, falava em língua presa. Eu faço todo dia de manhã aqui, Beto fica lá, está maluco, hein? Eu fico soltando os lábios, fico fazendo aquele quebra-língua. Tem uns quebra-línguas maneiros agora, chão sujo, casa suja. Casa suja, chão sujo. Devagarinho assim é fácil, mas eu tento acelerar. O peito do pé de Pedro é preto, o peito do pé de Pedro. Então, assim, e eu faço isso todo dia de manhã, e eu vejo que funciona assim muito legal, cara. Que tem dia que eu tenho noite que eu não durmo nada, fico meio. Enfim. Mas aí o que acontece? Isso é uma coisa, funciona, é legal, quero ouvir de você. E outra coisa, gagueira, tem cura? Nossa. Outro programa, né? Dá outro programa. Cláudio, na verdade, isso são técnicas, né, de articulação, são os travas-línguas, né? Realmente funciona, né? Você solta essa musculatura, você consegue treinar a articulação. Uma das dicas para quem quer falar bem, né? A gente pode deixar aqui uma dica pequena. uma das dicas é que a gente possa falar com calma, né? Respire, porque a respiração é muito ligada à fala, né? Então, quanto mais devagar você falar e quanto mais você pensar no que você está falando, você já vai auxiliar bastante aí na articulação das palavras, né? Vocês, profissionais da voz, vocês fazem esse treinamento, vocês soltam essa musculatura, então fazer esse barulhinho, né, com a bochecha, com os lábios, estalar línguas, enfim, isso, sopro, exercícios de sopro, né? Uma da canetinha, não tem essa caneta Bic, você tira a carga e fica soprando ali, muito legal. Então, por que isso? Porque você está fazendo um direcionamento, você está fazendo um treinamento articulatório, né, para que você, cada som, Cláudia, assim, ele tem um ponto articulatório específico. Então, a língua, ela precisa estar naquele ponto. A gente faz isso sem pensar, né? Ninguém fica assim, vou colocar minha língua aqui para falar o T, vou colocar minha língua ali para falar o S. Não é assim. Mas a gente tem produções de fonema em áreas diferentes, né? Então, quando você faz esse tipo de exercício, você está fazendo um treinamento da sua articulação, que é dos seus órgãos fonoarticulatórios, que é a bochecha, a língua, palato, né? Então, você tem todo um posicionamento. Então, esses exercícios são legais? São legais. Outra coisa que você me falou foi E a gagueira? É isso aí. Nossa, gente, por favor, a gagueira não tem cura. Tá? Não existe, isso aí é um mito, né? A gente sabe que, infelizmente, tem profissionais que, aí a gente diz que tem profissionais bons e profissionais, profissionais não tão bons assim, né? Em todas as áreas. E aí, assim, esse slogan de que gagueira cura é mito. A gagueira não cura, não há cura da gagueira. A gagueira não é uma doença que você precisa ter cura, né? É um distúrbio que são uma série de fatores que vão levar à reabilitação da gagueira. Então, uma vez gago, né, você vai ser gago, mas você vai ser treinado, você vai se adaptar àquela situação. Então, assim, no outro dia, até curiosamente, eu estive num museu
E aí eu estava visitando esse museu e a pessoa que estava, uma moça que era a guia do museu, muito simpática e tal, falante, e eu via que ela tinha assim ela tinha técnica para falar. E aquilo me chamou a atenção, né? Eu, enquanto fonoaudióloga, eu estava ali no momento de lazer, mas eu estava prestando atenção na fala da moça. E ela tinha umas pausas mais longas do que o meu ouvido achasse, né? Julgasse como normal. Ela tinha um olhar, ela tinha um gestual que eu falei, nossa, essa moça é gaga. E aí passou, foi todo eu não ia perguntar isso para a moça. Aí lá no final ela começou aquela conversa informal, você está aqui por quê? Você faz o quê e tal? Para várias pessoas. Aí quando eu me identifiquei como fonoaudióloga, ela na mesma hora olhou para mim e falou assim, nossa, você reparou que eu sou gaga? Ai, que legal! Aí eu falei, então, já que você está falando, na verdade eu reparei, né? Mas ela não gaguejou. Aí é que tá. Aí eu falei assim, você está de parabéns, você faz terapia? Ela falou assim, faço sim. Eu tenho acompanhamento com fonoaudiólogo. Aí eu falei assim, nossa, então você pode parabenizar seu fonoaudiólogo, porque você está muito bem. Primeiro que ela não... A profissão dela era guiar as pessoas, era falar com as pessoas, era contar a história daquele museu. Então, isso já é um super desafiador para ela, enquanto uma pessoa que gagueja, né? Que podia estar limitando ela. Então, a primeira coisa que ela já estava super bem tratada ali. E aí ela teve técnicas para que ela pudesse transmitir uma fala confortável e agradável e que também ela pudesse se sentir segura para falar. Então, assim, uma vez gago, você vai continuar gago, mas você pode aprender, lidar com isso e seguir numa vida bem próxima a gente não usa a palavra normal, mas uma vida bem adaptada, né? O normal não existe, a gente sabe que ninguém é normal. De perto ninguém é normal, né? Todo mundo tem lá suas situações, não é? Né? Então não existe... E quem que é normal? Você ou eu que sou normal? Qual que é a família que é normal? Esse significado de normalidade a gente não usa exatamente, não existe nada normal, não é isso. É o que está dentro da faixa do mais confortável e aceitável para cada um, né? Olha, Simone, vou te falar a verdade, são 9h06. Eu tenho que acabar de qualquer maneira, já passamos 6 minutos. Mas assim, fica aí combinado, Patrícia? E da próxima vez não vou esquecer de mandar para você, tá? Que ela combinei, falou, vou te mandar o cardzinho com a pauta aí e tal. Elas vieram para cá hoje no escuro. Teste Foi teste? Passamos no teste, tá bom. Falou, gente, fui lá no interior, tava vendo lá. Não fala interior, não, fala Campos. Fui lá e os caras lá não tem esse negócio, não. Chega lá na rádio, o sistema lá é bruto. Tem que falar sem pauta. Mas tinha já, a gente, como já tinha mandado o release do que você estava fazendo aqui, era justamente essa presença da fonoaudiologia no dia a dia da gente, que a gente, não no nosso caso de rádio, comunicação, de professor, mas no dia a dia comum, desde qualquer profissão, você precisa dialogar, você precisa conversar, você precisa, seja por gestos, por fala, até um olhar. Você está falando, está dizendo muito. Aliás, o olhar diz muito sobre... A gente gosta muito de fazer aqui as entrevistas, sempre no presencial, ou quando faz pelo aplicativo, com a imagem de todos. A expressão corporal diz mais sobre o que você quer falar do que você está realmente falando. É um negócio impressionante quando a gente entende. Por isso que a fonoaudiologia é a ciência da comunicação humana. Nós somos os profissionais realmente habilitados para a comunicação humana. E comunicação essa que pode ser exercida de diversas maneiras, né? Com olhares, com piscar, né? Às vezes a gente tem um paciente, que a gente não falou de gravidade de paciente, mas às vezes a gente tem um paciente com uma limitação extrema, mas que a gente consegue estabelecer uma comunicação que seja por piscar de olhos. Então, a fonoaudiologia é realmente a comunicação, é a ciência da comunicação humana. E aí a gente também está muito feliz, Cláudio, viu? A gente agradece imensamente também pelo esse convite. É uma oportunidade ímpar para o Crefon poder participar aqui e que a gente possa
a gente acabou não falando do SUS, mas que a gente possa, a fonoaudiologia os profissionais estão inseridos sim no Sistema Único de Saúde, nos diversas frentes de trabalho do Sistema Único de Saúde. Eu posso te assegurar que tem fonoaudiólogo na Vigilância Sanitária do município do Rio de Janeiro, da qual eu sou profissional, eu faço parte da Vigilância Sanitária. A gente tem profissional na saúde do trabalhador, a gente tem profissional nos postos de saúde, a gente tem profissional nos CAPCIs, né, das frentes de trabalho, nas escolas, a gente tem profissional nos hospitais, nos ambulatórios, enfim, a gente tem fonoaudiólogo para todo canto. Com certeza é um número muito restrito de profissionais. A gente deseja e trabalha para que esses números sejam ampliados, que os concursos sejam abertos, que o fonoaudiólogo seja previsto. Então, aí é um alerta para os gestores do nosso estado do Rio de Janeiro, que quem esteja, né, a gente teve aí um momento de eleição, são novos prefeitos que chegam, né, são novos vereadores que chegam nas cidades, nos 93 municípios, 92 municípios do nosso estado, que a gente possa trazer a fonoaudiologia mais para perto da população e que os fonoaudiólogos aí possam auxiliar da melhor maneira possível a todos. Legal. Tá aqui, Noêmia Magalhães está comentando aqui, o pessoal falou, programa muito legal e tal, bom dia a todos, riqueza de programa, informações muito valiosas. Agradecemos aqui a Simônia, também a Patrícia que está aqui. Me deixou emocionado o depoimento de Cláudio Nogueira sobre cuidar dos filhos. Parabéns a todos. Gratidão profunda. A gente que fica feliz. E eu não vou voltar a falar de filhos, nós começamos a chorar. E você já viu como é que é. Esse mês eles vão completar 28 anos. Tem umazinha, né, do meu pai, que a gente estava numa UTI lá em Vitória, Praia da Costa. Cara, hospital tudo caro, tudo particular, não tinha nada. Aí papai chegou lá, olhou assim, os dois cada um numa incubadora, né? Aí papai olhou e falou assim, meu filho, tem umzinho ali, rapaz, pequenininho, né? Eu falei, pai. A gente foi pro lado de fora, ele fumando o cigarrinho dele, aí falei, rapaz, será que aquele pequenininho vai vingar? Rapaz, se ele tivesse vivo para ver o tamanho do pequenininho hoje, 1,85 m, o bicho está com um braço mais grosso que minha perna. Muito bom, muito bom. Deus existe e não tenha dúvida. Eu, como devoto de Nossa Senhora, sou grato a tudo, né, por isso. Então, é o que eu te falei, essas experiências transformam a vida da gente. E hoje, o motivo de eu ter falado isso é aquela falta de um fonoaudiólogo naquela época com a presença de um fonoaudiólogo hoje. Então, não é mimimi, é necessário. Obrigado mais uma vez. A gente que agradece, Cláudio. Obrigado também. Valeu, gente. Olha, são 9h11. Obrigado a você que nos acompanhou. Até aqui a gente volta amanhã às 7 da manhã. Amanhã vamos falar sobre Novembro Azul. Também outra pauta muito legal, muito importante, que a gente precisa abordar aqui com também os profissionais, que é o que a gente faz. Durante a pandemia, a gente ouvia aqui os especialistas. É sem conversa fiada. Vamos falar de zootecnia, de zoonose. Vamos falar com um especialista. O cara manja muito aqui. E você sabe que nós temos um parque universitário aqui fantástico. Nós temos mais de 25 mil alunos por dia nas nossas universidades. São muitas. Temos a federal, temos a estadual, a nossa gloriosa UENF, enfim, e as particulares, mas que são extremamente de ponta. Então, nosso parque universitário é fantástico. E a gente ouve aqui a academia. No caso, né, da voz e da audição, vamos ouvir um fonoaudiólogo. No caso da pandemia, vamos ouvir um especialista em professor, né, de vírus, de contaminação, o Dr. Nélio Artiles, por exemplo. Então a gente tem assim os especialistas de cada área para ouvir, para conversar, para falar e tirar qualquer dúvida. Aí a pessoa define o que ela quer lá da verdade dela, que cada um tem a sua hoje. A gente entende isso, mas só existe uma, e aí você vai saber o que você está falando, o que você está fazendo. Até para contrapor quem está falando alguma coisa com você. E só peço desculpas aqui pela boate involuntária que a Enel está criando aqui. Quem está nos assistindo está vendo a transmissão toda hora apagando aqui o estúdio.
e acendendo aqui o nosso no break, doideira, né? Isso é muito comum, né? Mas aí não é um privilégio só de Campos. Onde a Enel está, tem essa péssima qualidade. Gente, 9h14, a gente volta amanhã no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e Radmed Diagnósticos. Amanhã com a gente aqui vai estar o doutor Bernardo Pulha, urologista especialista, e vem para conversar com a gente sobre a saúde do homem. Toda a riqueza da cana-de-açúcar é transformada em sonhos